Bom dia, informáticos do meu coração, que tem um caminhão de HD externo, cada um com 5 terabytes no meu coração. Então, você tem muito espaço para coração, né, meus queridos? E dito isso, né, amiguinha? A Alice chegou aqui, eu estava no momento Arcão Fofura. Quem chegou mais tarde não viu o momento Arcão Fofura. Né, Alice? Eu da fofura mais cedo, eu tô todo fofinho mais cedo aí. Né, eu ouvindo música do Emicida bonitinha aí, mas deixa para lá. E eu comecei a aula aqui sem gravar, para não ter problema no YouTube, de uma música que eu gosto muito, né, que é a aula de hoje sobre isso. Comecei com a música hoje, né, que é a música do Seu Jorge, né? O Seu Jorge é um cara que eu gosto muito dele. Então, ver a aula de hoje, né? Perguntinhas, começar a falar da aula de hoje. Alguém lembra que foi a aula passada aí? Meus queridos e minhas queridas aí, meus colendos e minhas colendas. Alguém lembra que foi a aula passada aí? Negócio chamado de Revolução Industrial. Revolução Industrial. E aí, a aula passada, eu mandei para vocês aí um texto muito triste na aula passada aí. Vocês lembram disso? Lembra lá passar o texto aí? Vocês ficaram meio chocados com o texto até. O que o texto falava? Falava, olha, que o cara tinha filho, mas tá feliz que o filho morreu. Lembraram disso? Foi pesado pra cacete. A aula de hoje é uma aula que eu fiquei devendo para vocês aula passada, uma resposta. Eu brinquei, foi com a Alice, foi a Alice que eu brinquei? Que tinha uma. É, eu sou mesmo, cara. Eu brinquei que tinha um Aliço. É, você mesmo, né? Então é o seguinte, o que foi a aula passada que a Bela passou? Foi, olha, a Alice chegou em casa, né? E viu o Alice dando uns amassos de outra pessoa no sofá da sala. O que a Alice fez? Jogou o sofá fora. Beleza? A aula de hoje, dona Axia, a senhora entenderá essa minha analogia aí, mas daqui a pouco, tá bom? Então guarda essa coisa, hein? Hoje eu não saio daqui. Fala, meu amigo Vinição, seu lindão. Tudo bem, cara, você pode tudo. Qual é, Vinição? Cara, assim, eu não saio da aula de hoje sem explicar para os senhores o motivo dessa minha análise chifrística aí, né? Olha só, análise chifrística, foi muito boa essa análise aí. E aí, mas a aula de hoje é uma aula muito bacana, muito importante. Todo mundo hoje tem que prestar muita atenção na aula de hoje, tá bom? Que é uma aula hoje muito legal, mas é uma aula conceitual, tá bom? E a aula de hoje, dona Axa, eu vou dar uma aula para vocês ao contrário, tá? Começar do fim da aula para o começo da aula. Então tem fica tranquilo, você está comigo, fica tranquilo. Você está comigo, você está bem. Fala, mãe, estou com o Arcão, tá sempre bem, tá bom? André fica bravo comigo, mas eu sou gente boa. Quer dizer, eu acho que sou gente boa. Depende do dia, né, Alice? Depende do dia, né, Alice? Gente boa depende do dia, mas sou gente boa, sou legal. Sou gente boa. Vamos lá. Começar aula ao contrário hoje, bacana isso, hein? Professor cheio de metodologia que ensina, né? Quando eu dava aula disso, agora eu tô velho. Vamos lá. Agora tô só com vocês aqui, dando aula para vocês. Vamos trabalhar aqui, meninos. Eu vou pegar mesmo, pegar da aula passada, não vou nem ficar muito nhenhenha, não. Porque a minha aula de hoje, eu vou chamar aqui, meus amigos, uma coisa muito legal, que eu vou chamar de estrutura da Revolução Industrial. Para falar de estrutura industrial, eu estou falando basicamente, meninos, isso aqui é muito legal de entender e eu vou escrever no quadro hoje, vou falar muito devagarinho hoje, sem problema nenhum, que é o seguinte, eu estou falando disso aqui, basicamente, vou colocar duas datas no quadro aqui, muito importante, são essa daqui, ó. Com duas datas, alguém já matou alguma data essa aqui? Se matou, beleza, se não matou, eu vou explicar daqui a pouco. Alguém matou uma data essa aí, não? Alguém sacou uma data dessa aí? Alguém sacou uma data dessa? Ou não sacaram? Não sacaram, não tem problema. Acho que precisa data aqui não, né? Faz um sentido para vocês, não precisa também. Já chegou aí. Então, beleza, é isso. Vamos lá. Ninguém falou nada, ninguém fez sentido para ninguém. Turma, eu comecei na aula de hoje uma música muito importante. Que música foi na aula de hoje? Quem não estava mais cedo aqui? Ajuda aí. Quem não estava mais cedo aí? Comecei aí. Burguesia? Burguesia. E aí a burguesia, eu acho que o conceito, viu, Andressa? O conceito do São Jorge é assim, porque assim, no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, vai na balada. É que assim, no cabeleireiro, o cara nem falei rosa, né? O São Jorge não fala, mas não está cantando, mas está rosnando. Mas a ideia é a seguinte, é entender que essas pessoas têm o quê? Uma condição sociocultural e econômica basicamente abonada. Os caras têm o quê? O faz-me rir, o cacau, a gaita, a bufunfa, não tem um negócio desse? Como é que fala? O cobre, tem o, enfim, tem o como a gente fala em francês, o l'argent, né? Os caras têm isso aqui, tem o faz-me rir.
Então, boa, ah, você é muito neguinha, né? Dindim, tem o Dindim, eu também tô uma vibe fofinho hoje, tem o Dindim, eu tô fofinho. Não tô fofinho, ô, Alice, tô fofinho, Alice, tô fofinho hoje, Alice, começaram fofinho hoje? Musiquinha fofinha hoje? Então, vamos lá, Dindim, então vamos usar o Dindim. Tem o Faz-me Rir. Então, moçada, esses caras, a pergunta é, o que esses caras têm que a gente não tem? Eu vou lhe responder. Esses caras têm um negócio muito importante, que eu vou chamar aqui de... Oi, ai, hein? Não vou xingar, que tem gente religiosa que você vai xingar. Esse negócio aqui, ó. Eu botei, então, meninos, os caras têm os meios de produção. O que é meio de produção? Meio de produção são as fábricas, são as terras, são os instrumentos de produção. Então, esses caras no meio de produção, eles vão ser elementos basicamente ricos. E esses caras, o senhor Jorge já me ajudou aqui com esse conceito que eu coloquei. Eu vou colocar, não vai caber aqui, vai. Eu vou chamar aqui de burguesia. Fácil. Então, quem que é a burguesia? São os donos dos meios de produção. Ou seja, esses caras, no geral, aqui, como diria meu amigo folclórico, seu Jorge, são os caras que são ricos. Simples assim. Quem tem grana, tem meio de produção. Mas, exemplo, pergunta para os senhores aqui. Indo da sala de aula, que eu tenho uma admiração ímpar, pode mais de vocês, eu tenho assim, Miranda de farmácia, meninos, eu tenho meio de produção? Tem. Bercão pobre, Bercão ferrado, professor no Brasil ferrado, professor pobre no Brasil. Como é que eu sobrevivo? Como é que eu pago as contas, tomo meus vinhos aí? Como é que eu faço para fazer? Como é que eu faço para viver? Tem que fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar. Ou seja, então, olha que legal. Então, eu tenho que trabalhar para viver. Eu não vou no cabeleireiro, não vou no... Igual no caso, no momento aqui. Se alguém gostar de calor na sala de aula, vou reprovar durante os 3 anos de CFET. Calor é bom para quem dorme no ar-condicionado, quem acorda 10 da manhã, toma um puta café com fruta, pula na piscina e vai para a praia à tarde. E esse é uma coisa, a gente que é peão, vai dar aula para o CFET, na sua, uma tampa de chaleira do caramba, né, Andrés? Então, gosto de calor aí, tá de sacanagem comigo, né? Tem que ser burguês, gosto de calor. Então, o Arcão poder viver, mesmo no calor, ele tem que fazer uma coisa muito legal chamada de rico. Andrés falou aqui embaixo, Andrés, trabalhar. E eu vou chamar, Andrés, isso aqui, um cara que eu gosto muito dele, enfim, que eu vou chamar, então o Arcão poder sobreviver, ele tem que trabalhar. Mas o conceito correto não é trabalhar, o nome correto. O nome correto é vender força de trabalho. Então, eu tenho uma força de trabalho. Teoricamente, sou professor da CIS. Mais ou menos, meio professor bem mais ou menos, mas o tempo hoje. Né? E como é que... isso é muito fofinho. Qual que é a ideia, meninos? Como é que eu vou chamar esse cara que vende força de trabalho? Eu vou chamar esse cara de proletário. Bom? Então, quem vende força de trabalho é o proletário. E, obviamente, esse cara será um cara tipo o Arcão, ferrado na vida, lascado, tem que vender o almoço para comprar a janta. Um cara que é pobre. Turma, fácil por enquanto? Fácil por enquanto? Por enquanto eu estou de boaça, nada de muito difícil. Então, eu não vou usar mais o conceito de rico e de trabalhador. Eu vou usar o conceito de burguês e o conceito de proletário. Chique, por enquanto? Chique tiozão, né? Chique é tiozão, né? Chique ficou bem tiozão, hein? Chique ficou duro, hein? Vamos lá aqui. Tranquilo, galerinha? Obrigado, Vinição. De boa. Valeu, Vinição. Boa, obrigado, meu. De boa, Vinição. De boa, né? Chique foi muito tiozão. Vou ter que pagar a gravação. Chique, vamos lá, né? Fala que tá tinindo também. Tá tinindo, né? Tudo tinindo, né? Tinindo também é bem tiozão. Vamos lá. Seguindo a aula aqui. Fácil por enquanto? E quem vai dizer isso, moçada? Agora é a parte mais importante da minha aula de hoje. Quero que todo mundo olhe na minha cara linda aqui. Bom, todo mundo para de estar fazendo. Todo mundo desliga a Netflix aí, né? Desliga a Netflix, sai do jogo online, está jogando online aí, agora
eu desligo o WhatsApp da turma aí, né? Como eu não sei que ninguém vê série durante as aulas, como eu nunca tive 16 anos, eu nasci velho, né? Nunca fiz isso. Então, todo mundo para, desliga o Netflix, viu, Alex? Desliga o Netflix aí, desliga o jogo aí online e vai para cá. Viu, Wilson? Atenção, isso aqui é muito importante, vocês vão entender isso aqui, tá bom? Tá, vamos lá. Vai ter um cara muito bacana, tá rindo aqui, olha lá. Tá lá, obrigado, Wilson, obrigado, cara. Minha cara feia, agora a gente papo sério agora aqui. Vou apagar depois, tá? Vamos supor, eu vou pegar aqui a dona Alice e dona Axa. As meninas que eu gosto muito, que eu vejo, já sei quem que é, né? A Axa é mais alta que eu, engraçado, né? É difícil também, mas enfim. Vamos supor, dona Axa, alguém sabe um hobby que o Ercão tem? Um hobby que eu gosto de fazer, que eu faço muito, assim. E tem até foto de pijama minha, minha mãe me arrebentou. Foi de pijama no Instagram. Minha mãe me quebra as pernas. Ah, Maria Clara, sua linda. O Ercão tem um app bacana que é degustar bons vinhos, né? Apreciar bons queijos, né? Com esses hábitos assim, burgueses, né? Mesmo proletário. Só que é o seguinte, meninos, vamos supor que o Ercão abriu uma empresa nova, abriu o Ercão Wines. Vamos buscar no quadro aqui. O Ercão está animado hoje. Vamos lá, Ercão Wines aqui, Ercão Wines. Ercão Wines. Ercão Wines aqui, pá, Ercão Wines, pá. Minha loja de vinho agora aqui. E eu darei emprego para a dona Alice e para a dona Axa. Então, agora, a favor, aula de matemática agora. É a Rosicléia lá para vocês? Ou é a Rosicléia? Oi, gente! Vai, Maraísa! Amiga, você tá uma bebaça! Sou cafona! Música horrorosa! Vamos lá. Então, vai dar, moçada. Eu tenho aqui, mais dramático. Vamos supor, vou colocar, escrever então aqui, a Alice, vai, vou usar a Alice. E a Axa aqui. Axa aqui. Vou apagar o quadro, depois mesmo problema. Vamos supor, Alice, que você trabalha na Arcão Wines. E você e a dona Axa são minhas funcionários. Não acabei, pronto, só a Alice aqui, não acabei a Axa, não. Vamos, excluiu o Seaca, foi mal. Não acabei com os caras por isso, desculpa. Lá, mas tá junto, viu? A dona Alice trabalha na Arcão Wines. Fácil? E a dona Alice ganha na Arcão Wines a bagatela de 64 reais por dia. Fácil por enquanto? Não, não é fácil, não. Todo mundo quer retardar, todo mundo quer... Fácil por dia, óbvio, fácil por dia, né? Alice, atenção, matemática agora, hein? Matemática agora. Oi, gente! Vamos lá. Vamos lá. Moçada, e vamos supor que a dona Alice... Atenção, cacete. A dona Alice trabalha para mim aqui durante 8 horas por dia. Fácil por enquanto? Fácil? Não, fácil. E a dona Alice, então, vamos com calma por enquanto. Então, a Alice, ela recebe R$8 por hora. Todo mundo entendeu a conta? 64 dividido por 8 dá 8. Beleza? Fácil. Mas agora que o Marx vai surgir um cara que chama de bom velhinho. O que é um bom velhinho? Não é o Papai Noel. Bom velhinho é o Karl Marx. Né? E um cara chamado bom velhinho, ele vai ser genial por isso. Primeira coisa, quando eu falo do Marx, eu não estou dizendo que ele é profeta, que ele é gênio, ele é profeta, mas ele é um homem do tempo dele que fez a análise do tempo dele. Beleza? Então, Marx trabalha com duas classes sociais. Ele trabalha com a classe de burguesia e... Trabalha com a classe de burguesia e proletariado. Tá bom? Pergunta, nesse esquema do Marx, o Neymar é proletário ou burguês? Burguês. Oi? Burguês. Não, Gabriel. Ele é empregado do PSG, cara. Mas ele é rico, ele detém de muito, muito capital na mão dele. Tudo bem. Vou chegar aí. Mas no conceito do Marx, o Neymar seria burguês. Seria proletário. Só que é o seguinte, o Marx, ele morre no final do século XIX. E no século XIX, não havia proletários igual o Neymar. O que o sistema fez? O sistema, Gabriel, começou, cara, a entender que eu preciso dar a alguns elementos mais ganhos. E aí surge o Neymar. Então, por isso que a teoria do Marx, muitas vezes, ela não pode ser Ctrl-C, Ctrl-V, sacou? Porque no século XIX, o Neymar não existiria. Você é burguês, você é proletário. Então, por isso a gente tem que ter um pouco de cuidado
Porque tem aqui no Brasil, sabe, tem umas lendas, né? Lenda no Brasil. Coelho da Páscoa, Papai Noel, Fada do Dente, Mula Sem Cabeça, comunismo. Isso é lenda urbana. Só criança, só que não tem mínima noção de realidade, senso de inteligência que acredita nessas coisas, né? Porque o mulher do Brasil, né? Vamos lá. O que acontece, então, meninos? Eu botei no Brasil isso aqui. E o Marx é genial. Atenção, isso aqui é o mais importante da aula de hoje. Atenção, atenção. Alice, atenção. Atenção, todo mundo para e olha na minha cara feia, isso aqui é muito importante. A Alice trabalha 8 horas por dia e recebe R$8 por hora. Tá? O que o Marx é um cara genial, você pode gostar, pode não gostar. A discussão agora não é nem essa. O Marx fala, olha, mas atenção, a Alice, a que todo mundo na sala aqui, ela produz em 4 horas os R$8. Olha, você ganha R$8 por hora. Não, falei errado, peraí. Falei errado. A Alice produz em 30 minutos os R$8. Toma aqui os seus R$8. Então, nessa, não é R$50. Olha lá, tem isso? Alice, então, peraí, lição. Peraí, Alice. Você ganha R$8 em 1 hora. Em meia hora, você produz R$8. Pergunta simples de matemática. Quanto a Alice produz em 1 hora? Se você errar, eu... 16. 16. E quanto você recebe? 8 em 1 hora. Quem é Gabriel Miranda e Alice que fica com o restante do seu dinheiro? O seu chefe, quem te emprega. O seu patrão. E aí, isso é isso aqui, ó. Pam, 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 pam. Ou seja, o que eu vou ter agora aqui, moçada? Eu vou ter uma discussão muito fácil de entender. Vamos para o quadro novo aqui, então, para vocês verem. Isso, o Marx dá um nome. O Marx chama essa relação aqui, moçada, isso aqui que eu fiz no quadro, o Marx dá um nome para isso. Ele chama isso de extração de mais-valia. Porque, atenção, eu não estou falando, ô Axa, que eu vou comprar essa caneta por R$1 e me dê por R$1,20. Não estou falando isso. Estou falando que eu vou ganhar dinheiro com o seu trabalho. E aí o Marx fala, agora é fácil de entender. Então, vamos lá. A Alice, vamos lá, Alice. Então, Alice, vamos botar a Alice. A Alice, então, ela ganha por dia 64, certo? Por mês, a Alice ganha, vamos ver quanto dá aqui. Alguém fala quanto rapidinho aí? Dá uma conta para mim. Celular, alguém com celular rápido a mão aí. 64 vezes 30, dá quanto? Ajuda aí, deixa eu fazer a conta rapidinho aqui. 64 vezes 30. 64 vezes 30. A Alice ganha por mês R$1.920. Beleza, dona Axa? Só que na Arcão Wines, eu vou ter aqui, basicamente, tirando eu, 27 funcionários. Por favor, Axa. 27 vezes 1.920. Porcaria, peraí. Quanto deu aí? 51.840. Quanto deu? Peraí. Por favor. 51.840. Agora eu entendi porque a Alice tem uma CG 125 e o Arcão tem um Audi. Porque o Arcão extrai mais valia de vocês. Garotada, esse é a realidade do Marx. Você pode concordar, pode não concordar, não tem problema. Mas o Marx fala, é isso que acontece. Por que o burguês é rico?
porque ele extrai mais-valia do operário. E ele fala que isso é um roubo, o Marx diz que é um roubo isso. Mas não é uma discussão agora, não é hora de discutir agora. Não, dá licença. Você pode não gostar, pode discordar, mas o cara é foda. Por isso o cara ficou para a história. Você vai dar conta? Essa é a ideia do marxismo. E aí ele falou, olha, eu vou ter um negócio chamado, então, extração de mais-valia. Né? Então, Marx vai escrever... Opa, eu tô errando aqui, ó. Tá difícil hoje, hein? Então, aqui, o que eu vou fazer aqui? Então, Marx, o quê? O Marx vai ter essa discussão aí, ele vai... Deixa eu apagar isso aqui, né? Ficou muito feio no quadro, mas só para vocês entenderem. Turma, pergunta. Todo mundo entendeu isso? Se não entendeu, pergunte, porque isso aqui vai ser muito importante para vocês estudarem durante os 3 anos de Cefet para ver essas coisas para vocês. Belezinha? Posso seguir? Então, o quê? O Marx vai fazer esse livro aqui no ano de 1848. Meu amigo chamado de Karl Marx, que eu gosto de chamar ele de Bom Velhinho. Eu acho bonitinho, Bom Velhinho. Não é o Marx que é o Bom Velhinho. Beleza? E o Marx vai fazer isso num livro muito importante, um livro muito bonito, todo mundo tem que ler esse livro, um livro fácil de ler, simples de ler, pequeno de ler, muito bonito o livro. Que eu vou chamar aqui, ó, eu vou chamar esse livro de Manifesto Comunista do ano de 1848, feito pelo meu amigo Karl. Eu falo, olha, a tese central do livro é essa. Eu falei, manifesto, legal, Gabriel. Bom, cara, manifesto legal, cara. Então, meninos, a tese central, Gabriel, do livro é essa, cara. Essa é a tese central do livro do Marx, os comunistas. Tá bom? E aí, meninos, ele falou, olha, e olha só, ele falou assim, olha, e mais? Ele fala, e mais que isso. É necessário, no livro dele também ele fala isso, bem en passant, necessário que o Estado intervenha nas relações entre as classes. Entende? Porra nenhuma que você está falando aí. Exemplo, se eu não tiver fiscalização nas fábricas, nas indústrias, eu vou ter criança trabalhando nas indústrias, eu vou ter mulheres grávidas que acabaram de ter bebê, ou, não pode, né? Mulheres grávidas ou acabar de ter bebê nas indústrias, ou seja, então tem que ter o quê? O Estado tem que intervir na relação, tem que fiscalizar. Ele fala, o Estado tem que ir lá, ó, fiscalizar, para colocar ordem na casa, para defender o trabalhador. Essa é a ideia central do Karl Marx. Fácil por enquanto isso? Eu sei que é porque a aula é conceitual, a aula não é difícil, mas a aula é menos divertida que as aulas normais. Tá fácil por enquanto? É uma aula importante. Beleza? E aí, você falou para você ficou olhando na minha cara, meio assustadinho assim. A aula ao contrário, por quê? Eu comecei pelo final da data final, que é a criação do Manifesto Comunista. Comecei ao contrário. Oh, obrigado, meu amigo Vinição, seu lindão. E agora vamos falar do contraponto disso. Só que isso, meninos, é uma ideia. Maria Clara, é o seguinte, qual é a ideia de definição? Boa pergunta. É o seguinte, ó, o trabalhador trabalha por X horas e só recebe por um período do seu trabalho. O que sobra desse período é acumulado pelo burguês, que a gente chama de mais-valia. Não é lucro, é extração de força de trabalho. Percebeu a diferença? Uma coisa é comprar por 1 e depois no 10. Outra coisa é eu ganhar na venda e no processo de produção. Eu pago para você menos que você produz. Sacou, Quebertor? Foi a Maria Clara, sacou? Beleza. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. E aí, moçada, eu vou ter um contraponto. Falei, não, o Marx não é isso não. O Marx é muito maluco. O Marx não é isso não. O Marx tem uma relação diferente. Não é isso não. O mundo não é isso não. O mundo tem que ter outro contraponto também. Eu falo, olha, isso na visão do Marx. Só que não é só assim. Vai ter um outro cara que tem uma visão totalmente ao contrário do Marx. Quem que é esse cara? Esse cara é um cara inglês chamado de... Vou botar uma estrelinha para ele aqui. Eu vou chamar de Adam Smith.
eu vou, minha mãe não está aqui perto de mim, Adam Smith, minha esposa dá de inglês, então é Smith. Ela não está aqui, então vai ter um Adam Smith mesmo, Smith com um I no final, Adam Smith. O Adam Smith, ou Smith, como diria o outro aí, queria fazer? Olha, ele falou, olha, primeira coisa, tem que entender o seguinte, é que eu vou ter uma situação que o Marx não fala, o Marx é nisso, mas agora é questão de debate historiográfico, questão de ideia só. Qual é a ideia do Smith? Fala, olha, há um negócio chamado de mão invisível, é difícil que hoje é invisível, do mercado. Ou seja, o que quer dizer com isso? Que o mercado, ele se auto-regula. É que eu não entendi nada que você está falando grego para mim. Vamos lá. Gente, vocês conhecem máquina de escrever? Aqui, ninguém mexeu, mas tudo bem, mas você sabe o que é. Tem como ter uma empresa de máquina de escrever? Hoje em dia, para vender máquina de escrever? Alguém compraria isso? Não. Então, outra coisa. Vamos supor que ó, eu dou aula para vocês. O Arcão é professor de vocês. O Arcão é professor, é legal. O Arcão é uma loja de caneta. Arcão Papelaria. A minha caneta custa R$3. Vocês gostam de mim, eu sou legal. É modesto também, né? Aí tem outro cara que você não gosta do cara. Ou enfim. A mesma caneta custa R$1. Você vai comprar onde? Ó, isso é legal, obrigado. Valeu, bom saber, viu? Depois não reprova, não forma, fala, não é brincando. R$1. O que eu falo, Arcão? Querido, amigos o quê? Como é que eu te ditado? Ajuda a gente. De alguém fala aí, pô. Amigos, negócios à parte. Amigos, Onax, isso é negócio à parte. Então, o mercado, ele se autorregula. Ou eu, como empresário, entro na jogada, ou eu estou fora. Então, ele fala, ó, primeira coisa, ele fala, ó, o mercado se autorregula. Segunda coisa que ele fala, o importante, moçada, na nossa vida, é o seguinte, você tem que ter um negócio chamado aqui, ó, de livre iniciativa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui, meninos? Ele fala, olha, que basicamente eu tenho um único objetivo na minha existência. Qual que é o objetivo da minha existência aqui? O objetivo da existência é o seguinte, o objetivo é o lucro. Lucro. Não tem conversa, as pessoas não são importantes. O que é importante é a questão do lucro. Bom, sem problema, sem crise, né? Sem estresse com isso. Né? Vale o lucro do mundo. Não tem? Isso gente, não é um debate ético, tá? Outra coisa, ele fala assim, olha, outra desgraça do mundo. Ele fala, a maior desgraça do mundo é isso aqui. Ele fala, uma desgraça do mundo. O maior problema do mundo, um problema grave, um problema. Ele fala, o problema do mundo é o seguinte, é a maldita intervenção do Estado na economia. Ele fala, isso é uma desgraça. O Estado cobra imposto e rouba a gente, o Estado põe regra que não funciona, o Estado quer que eu compre produto de A, de B, de C, sem livre iniciativa. É uma desgraça, é que eu não entendi nada. Deixa eu dar um exemplo claro. Hoje não, porque quando tinha governo no Brasil, né? Hoje acabou o governo no Brasil, mas quando tinha governo no Brasil, tinha subsídio da gasolina. Gasolina que a Petrobras, que é uma empresa estatal, que mista, ela não tinha lucro. Ela subsidiava, quer dizer, a gasolina era R$2,80, porque o governo pagava a diferença do preço da gasolina. Isso, para quem é acionista da Petrobras, que é meu caso, tem acionista da Petrobras, é péssimo. Porque o Estado que está intervindo na economia. Ele fala, não, o mercado é que tem que agir. Então, fala, olha, o Estado é uma desgraça, porque intervém na economia. É uma merda o Estado. Outra coisa, relação de trabalho, que a gente discutir é patrão e empregado. E o Estado não tem que o Estado dar palpite meio. Exemplo, se eu falo para a ACA que eu vou pagar para ela R$64 por dia da empresa, se ela não quiser, tem que falar comigo. O Estado tem que regimentar isso. Uma discussão entre ela, indivíduo, e eu, indivíduo. E ele fala assim, mais que isso, fala, olha, além disso tudo, tem um outro BO terrível também aqui, que na vida, a gente entende o seguinte, que o crescimento
crescimento aqui, ó, que o crescimento, o desenvolvimento, chama de crescimento mais fácil. O crescimento é individual, assim como as suas escolhas. Então, não vem com esse papo de classe social, de grupo, de proletário, que nada. O indivíduo só cresce pelas escolhas, que eu acho pior, aí eu tenho que posicionar, aí eu acho uma desgraça. Achar que é o mais canalha do mundo isso aqui. Quando você fala, a ideia é isso aqui, ó. Essa é a ideia, mérito. O seu mérito ele é individual, não é coletivo. O que é uma balela, mas enfim, não é o caso. Gente, vocês estão percebendo as diferenças e discussões aqui? E esse cara vai escrever um livro muito importante, chamado de Riqueza das Nações, no ano de 1776. Para quem não sacou, é o ano da independência dos Estados Unidos da América. Nós já vimos em sala de aula, hein? Já vimos em sala de aula, só isso, crianças. Esqueceram, hein? Gente, percebam que eu tenho aqui uma ideia dual. Eu tenho dois modelos que são totalmente opostos um do outro. Sacaram? Quando você olha isso aqui, gente, detalhes, que é uma aula bem simplesinha, tá? As coisas que precisa entender a parte da teoria, base da teoria, tem que se ler isso, enfim. Percebeu a diferença disso? Sacaram a diferença? Então, o Marx, detalhe, foi uma coisa que eu coloquei aqui, né? E o Marx também viu uma questão aqui, eu vou colocar embaixo aqui, ficou feio aqui, falta um pedacinho. Não, eu coloco aqui. Vou colocar aqui que as questões aqui, as relações de trabalho, são uma discussão aqui, vou colocar, vai caber, ficar feio, vai caber aqui. Vou chamar aqui, ó, elas são discussões, são coletivas. Já o Adam Smith diz que as relações são individuais. Fechei aqui. Turma, fácil por enquanto? Aproveita, pergunta, isso é muito importante entender isso. Podemos seguir aí, tranquilo? Podemos falar uma coisa. A matéria é bem legal, essa matéria, é bem teórica, né? Mas teórica e menos prática, mas é importante. Turma, fácil por enquanto? A lição ok, Axel ok, meninos aí, quem mais? Posso seguir para mim? Tranquilo? Gabriel, tá atento aí, cara. Sacando, velho? Você que curte. Podemos seguir aí? Beleza? Gabriel, se manifeste. Beleza. Meio são bonito. Dito isso, moçada, já resolvi o problema da minha aula. Eu falei para vocês que ia ter uma aula ao contrário. E aí, agora eu vou perguntar para vocês. Quando você é burguês, qual teórico que você gosta? Do Marx ou do Smith? Do Smith. Porque o Smith defende o seu ponto de vista de ver o mundo. Quando você é operário, você gosta do Smith ou do Marx? Exatamente, Gabriel. Exatamente. Por isso que tem um negócio que eu... Sim, Maria Clara, o Smith é um super burguês, um teórico burguês, rico e burguês. Então, Maria Clara, é o seguinte, são visões de mundo para explicar o mundo. Percebe isso? São visões de mundo para explicar. O Marx, ele é um cara... O Marx, na verdade, ele é um... Eu posso ser proletário, mas o Marx é um cara que dedicou a vida aos estudos. Tanto que ele, pessoalmente, era um cara muito ruim, pessoalmente, né? Mas era um cara pobre, um cara que não tinha grana para nada. Quem bancava ele era o Engels, que é um amigo dele. O Marx escreveu um livro chamado de Capital, que é um puta livro, bacana demais. Mas o Marx queria entender a realidade que ele vivia. Então, ele entende a realidade por uma lente. O Smith explica a realidade por outra lente. Só que tem uma coisa que eu gosto que ambos dizem, e é um pouco que eles né, se cruzam. Tudo na vida você escolhe, menos a classe social que você nasceu. É pesado, hein? E ambos concordam nisso. Para o Marx, você tem que se unir aos seus semelhantes e lutar por um mundo melhor. Para o Smith, você tem que se empenhar ao máximo e vencer na vida. De forma individual. Mas eles concordam nisso, que na vida você não escolhe a classe que você pertence.
E isso dá um pau há mais de 200 anos, a gente chegou num consenso ainda. Tá bom? Mas é legal de história isso. E aí, moçada, eu vou voltar na minha fala que eu estava falando para vocês aqui. O que vai acontecer com esse pessoal aqui? Bom, gente, posso seguir mesmo, certeza? Claro. Isso é muito bacana, hein? O Marx é... Né? Pessoal, importante, gente. A minha formação intelectual, porque assim, nos anos 2000 a gente fez história, as formações de marxismo ortodoxo, a gente chama, né? A gente estudava muito marxismo e liberalismo, mas a gente tinha a formação muito ortodoxa, eu estudei muitos teóricos, até que fiz o meu mestrado na FMG, fiz uma disciplina só de teórico marxista. Era muito legal estudar os caras assim. Mas deixa para frente, deixa para o terceiro ano. Vamos para frente. O Marcão estudou bastante já, o Marcão estudou um pouquinho já na vida, o Marcão estudou um pouquinho. Podemos seguir aqui já? Já salvei o quadro, salvar aqui, pumba, beleza, salvo. Limpar aqui, vamos fazer agora aqui. Só que aí, moçada, aula passada a gente leu um texto muito pesado, do Léo Huberman, que o cara achou bom no filho morrer, certo? Bom, e aí, então, na aula de hoje, Alice, eu vou ver o seguinte, eu vou ver aqui um negócio, que eu vou chamar aqui de movimento, agora você vai entender por que a escala foi ao contrário, eu vou chamar aqui de movimento operário. O que os operários passaram a fazer do ponto de vista efetivo? Passaram de forma efetiva a reivindicar alguns direitos. Só que agora eu vou voltar no final da aula passada e no começo da aula de hoje. O que eu vou fazer? Se eu chegar em casa, a Alice chegou em casa e viu a Alice no sofá com a pessoa, eu vou jogar o sofá fora. Porque o problema do mundo é o sofá. O problema do Alice, não é que ele é mau caráter, que ele não te respeita, que ele não gosta de você, não é isso. O problema dele é o sofá. Então, se você tirar o sofá da sala, nunca mais o Alice terá outras mulheres na vida dele. Você concorda comigo? Concorda? Com certeza, não. Não, exatamente. Por que eu dei esse exemplo, vocês vão entender agora? Pelo seguinte, dona Axel, eu vou fazer uma coisa importante, que é falar, opa, inicialmente eu não vou reivindicar direitos. Inicialmente eu não vou reivindicar direitos. Inicialmente os operários, os operários, inicialmente, percebem que o problema do mundo, o problema das suas vidas, são as máquinas. Assim, eles passaram a quebrar as fábricas. Caraca, ele tá de sacanagem, né, cara? Tá brincando aqui no meu cabelo, né? Olha lá, pronto. Entenderam por que eu deixei esses uma semana pensando nisso? Porque o problema ali é o seguinte, bom, antes das fábricas, minha vida era ruim. Mas não era uma desgraça. Agora, com a fábrica, minha vida o quê? É uma desgraça. Peraí, antes das máquinas, minha vida era ruim, mas não era desgraçada. Com as máquinas, a vida é desgraçada. Qual o problema? Qual o problema? As máquinas? O que eu faço com elas? Vou quebrar, destruir. Exatamente. Resolveu o problema do mundo. E aí, moçada, isso, vocês estão achando engraçado, mas eu estou falando sério, tá? Porque, gente, é uma reflexão muito prática. Eu não tenho teoria marxista que vai me explicar a extração de mais-valia e o problema de classe. Eu tenho um problema. Claro, o problema é as máquinas, quebra as máquinas. E aí só tem um nome. Eu vou chamar isso aqui, meninos, de movimento ludista. Vou ler para vocês aqui um texto, vocês vão ler comigo o texto. Como é que o texto é legal? Quer ver que é legal esse texto? Aí, goiabão, fechou meu texto. Aí, goiabão. Culpa sua, Watson. E culpa alguém. Né? A Alice hoje é minha companheira de personagem de aula. Então, para você. Deixa eu abrir o texto aqui. Vamos, filho, eu tenho aula. Vamos rapidinho, carrega. Vai.
Aqui. Tá aberto o texto, dá uma página o texto aqui. Vou te falar, viu? Vou te contar, viu? Vou te contar, viu? Atrasar minha aula. Cacete. Inferno. Cadê o texto agora? Cadê? Cadê o texto? Muito bom, parabéns, traz aula, parabéns, trazer aula, muito bom, parabéns para mim. Tempo corrido aqui e trazer aula, muito bom, parabéns. Melhor parte que é trazer aula, muito bom. Cadê que parte de o texto? Aqui, achei. Ô, gente, então é o seguinte, o que é que vai acontecer? Achei o texto, vamos ver o texto. Eu vou criar um personagem fictício chamado de Ned Ludes. Tá, Ned Ludes que eu chamo. Mas é verdade, tá? Então, o que esse cara começaram a fazer? Começaram, vamos supor, você sabe que o Arcão, não, porque a Axa é uma patroa muito malvada. Ó, você, mocinha. Vamos ler para você aqui a cartinha que você recebe. Possuímos informações de que você é um dos proprietários que tem um desses detestáveis teares mecânicos. E meus homens me encarregaram de escrever-lhe, fazendo uma advertência para você se desfaça deles. Atente para que, se eles não forem despachados até o final da próxima semana, enviarei um dos meus lugares tenentes com uns 300 homens para destruí-los. E, além disso, tome nota de que, se você nos causar problemas, aumentaremos o seu infortúnio, queimando o seu edifício, reduzindo as cinzas. E se você tiver o atrevimento de disparar contra meus homens, eles têm ordem de assassiná-lo e de queimar a sua casa. Assim, você terá a bondade de informar os seus vizinhos de que esperem o mesmo destino se os tricotadores não forem rapidamente desativados. Assinado, General Lute. Não é legal? Você chega, olha que coisa uma paulista. Chega na firma, né? Cheguei na firma, trabalhei amanhã na firma, tem uma carta para mim na firma lá me dizendo esses negócios aí. Tá ligado? E detalhe, meninos, algumas. Não, a carta é quase assim, né? Mais fofo que o Arcão a carta. Não, a carta é fofíssima, né? A carta assim, tipo assim, ó. E detalhe, algumas fábricas foram queimadas. Na Europa, na Inglaterra. Beleza? E aí eu te pergunto, qual a parte mais íntima do seu corpo? Essa eu já contei essa de aula para vocês. A parte mais íntima do seu corpo é o... Muito bom, Tulinho. Bom, Alexandre. O bolso. Quando... assustou lá. Quando os caras metem a mão no seu bolso, esses caras aqui, muitos desses caras, Tulinho, muitos desses caras, cara, serão, velho, esses caras aqui serão, ó, enforcados em praça pública. Para servir o quê? De exemplo os outros. Não, é o seguinte, a ideia é o seguinte, Axa, você tem máquina, você como empresária, você tem que quebrar essas máquinas. Quebrar, ó, eu tenho um tear aqui, não, agora vai ser tudo manualmente de novo, vou voltar à idade da roca. Porque a máquina tirou o meu emprego. Então, a ideia dos caras é muito fantasiosa, né? Tipo, não é uma coisa muito factível de ser feita. Então, fala, olha, quebrar a máquina, detalhe, quem está no movimento vai ser enforcado. E eu não estou brincando. Aí o que eu faço, ó. Aí os caras vão... Detalhe, esse movimento é de 1822. Eu vou ter depois um outro movimento, que eu vou chamar aqui, acabando a aula já, moçada, chamar de movimento cartista. O que eu percebo? Que quebrar a máquina não resolve. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar
negócio chama de cartismo, que é o quê? Vai ser uma carta pedindo alguns direitos. Oh. Agora, eu não estou usando mais isso aqui. Ó, não estou usando isso aqui mais, tá forte. Não estou usando aqui mais, não. Estou usando isso daqui. Perceberam? Eu descubro o quê? Que violência não vai resolver o meu problema. É isso? E aí eu começo a ter um negócio chamado de luta por direitos. Cadê agora? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê? Ah. Peraí. Cadê o negócio? Peraí, gente. Só um minutinho, peraí. Vou achar aqui. Desligou meu negócio. Ah, achei aqui, meninos, ó. Ah lá, então os caras o quê? Os operários, ó, quebrar não resolve. A gente tem que fazer o quê? Se organizar para conseguir os nossos objetivos. E eu fazer o quê? Uma carta, viu o negócio da carta? Cartismo? Uma carta pedindo direito. Esses caras queriam fazer o quê? Vamos no livro novo. Eu não estou achando certinho, mas a aula tá já para não dar muito. Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Aqui, ó, achei. Então, meninos, ó, o que esses caras querem, então, meninos, ó? Não quero quebrar mais nada. Vamos devagar com a dor. Eu quero aqui, ó, os cartistas queriam, ó, uma aprovação de uma reforma parlamentar que garantisse a representação mais equilibrada das eleições. Ou seja, quer dizer isso, que uma cidade como Varginha tivesse representantes igual tem Eloy Mendes no parlamento. Não por número de habitantes, mas por número de cidade, que está errado, mas enfim. A abolição do censo eleitoral. Quer dizer, que as pessoas pudessem se candidatar, mesmo que não tivessem dinheiro. Ou seja, colocar o quê? No fim do voto, censitário. Então, todo mundo pode se candidatar. E quem é que pode votar? Pode votar. Sufrágio, o voto tem que ser universal, mas universal de quem? Masculino. E que os homens, para votar, tivessem mais de 21 anos. Outra coisa, que o mandato desses caras que fossem eleitos fossem mandatos que fossem anuais. Que o voto fosse secreto. E que esse cara eleito recebesse um salário. Porque se eu paro de trabalhar e vou para o parlamento, eu preciso sobreviver. Tá bom? Então, essa é a ideia inicial dos cartistas. Favor, print que eu vou pagar. Dá printada para mim, printa para mim. Dá printada, por favor, para mim. Dá printada para mim, por favor, aí. Boa, deixa eu pagar aqui. E aí, moçada, o que eu botei embaixo aqui, ó? O que mais que os caras queriam? Vamos, filho, funciona. Tem que fechar para sair mole. Ai, ai. O que mais que os caras queriam? Ah, olha lá. O que eles conseguiram, aliás? O cartismo. Não. Ah lá. Conseguiram o quê? Eles conseguiram, pelo menos, algumas coisas importantes. É? Conseguiram, aqui, ó. Conseguiram a necessidade. Conseguiram o quê? Alguns direitos aos trabalhadores. Entre elas, ó, eu posso ter no máximo uma jornada de trabalho de 10 horas por dia. Eu vou proibir o trabalho de mulher, de crianças e de mulheres na limpeza de máquina. E no mesmo ano, meninos, ó, eu vou ter uma jornada de trabalho, olha lá, para quem, no mesmo ano reduziu para meio período, quer dizer, para trabalhar, quem tem menos de 13 anos. Então, eu percebo o quê, moçada? Ó, que os caras tiveram alguns avanços. Perceberam? Então, eu percebo que, Axel, que na porrada eu não consegui nada, mas se eu sentar e me organizar e dialogar, a coisa for melhor. Pode printar, por favor, também aí. Ercão, pergunta, meio fora. Não, tudo bem, deixa eu pagar aqui. Peraí.
Ercão, pergunta meio fora do tópico, mas comunista de Karl Marx. Aparentemente, isso beneficiava a classe proletariados, que é a mais... Classe proletariada, porque... Peraí. Meio do tópico, comunismo de Karl Marx. Aparentemente, isso beneficiava a classe dos proletários, porque a própria galera do proletariado não fala... Boa pergunta. Outra pergunta é o seguinte, Maria Clara. É o seguinte, o Marx explica. Tem um negócio chamado classe em si e classe para si. Ele vai dizer o seguinte, você vai ter um processo de alienação de classe. O sujeito acha que ele comprou um carro novo, que ele tem um celular bacana, ele não é mais operário. Ele não é mais proletário. Igual no caso, do ponto de vista ético, o que difere Ercão das meninas que fazem faxina na escola para o pessoal que faz programa no trevo de Varginha? Nada. Do ponto de vista efetivo, nós o quê? Vendemos nossa força de trabalho. A gente depende do corpo para sobreviver. Só que o meu corpo é melhor preparado, teoricamente, dentro das regras atuais, eu ganho mais para isso. As meninas da faxina usam o corpo delas de uma forma de fazer trabalho mais pesado. E o pessoal da prostituição usa o corpo para dar prazer para outras pessoas. Então, do ponto de vista ético, não há diferença alguma entre eu e uma prostituta de beira de esquina. A gente vive do corpo. Só que eu entendo isso. Percebe? Entendeu isso? Posso falar, não, isso aí povo aí não faz. Não, porque não quer. Isso aí é sem vergonhice. Isso aí é ralé, isso é gentinha. Percebeu, Maria? Sacou? Então a gente fala de classe em si, classe para si. Bom? A história é muito bom, né? E aí, moçada, eu vou ter aqui, ó, cartismo, isso aqui o quê? Eu vou ter alguns resultados, aqui eu tenho o quê? Então, esses caras conseguem o quê? Eles conseguem, dentro do possível, alguns direitos trabalhistas. Certo, turminha, acabou a aula. Quer printar aí, mas depois quando o quadro, dá uma subida depois do quadro para vocês. A bola atrás, não, vamos pôr para bola hoje, tranquilo. Turma. Turminha, curtiram a aula de hoje? A aula de hoje é uma aula muito pesada, sabe assim, não fala pesado do ponto de vista teórico, sabe? É muito conceitual. Mas é muito importante vocês entenderem isso. Bom, não é para você concordar com A ou com B, não é disso. Mas para você entender. Obrigado, Gabriel. Você tem que entender, moçada, como é que funciona o processo, pessoal. Pô, as ideias, de onde vem essas ideias. E só vou dar um spoiler para vocês. Um spoiler que eu não vou falar agora, só para vocês ficarem curiosos, que é próxima aula já, se der tempo. Eu não queria começar esse ano isso, porque como já acaba o ano, dá tempo. Mas, enfim, vou arriscar começar. O professor de história não tem juízo, não. Juízo, o juízo do Arcão, o juízo é de frango do Arcão. Né? Que a próxima aula, nós vamos começar a discutir um conceito muito importante, chamado de direita e esquerda. Mas não hoje em dia, na Revolução Francesa. E vou deixar só uma coisinha para desligar a aula aqui, para vocês ficarem pensando também, matutando a semana inteira. Vamos ver quem vai descobrir. Por que que a esquerda tem a cor vermelha como sua cor de identificação? Próximo aula a gente descobre isso. Por mim, na próxima aula não vai dar tempo, próxima aula não, vai ser daqui 2 aulas. Ou ano que vem. Exatamente, cara. Procura aí. Agora vamos ter que procurar por que a vermelha é a cor da esquerda. Mas hoje eu não explico para vocês mais nada na aula de hoje. Outra coisa também do conceito. Por que a gente chama de direita e esquerda? Mas eu também não vou explicar para vocês hoje não. Se é próximo, der tempo, na próxima aula. Esse ano, tem 2 aulas aqui, acho que vai dar tempo. Se não der, como é que vem? Turma, posso ir embora? Valeu, Vinição. Obrigado, Maria. Tchau, meninos, ó, parei de falar. Beijo do gordo. Até bate semana que vem, no bate horário. Valeu, turma. Obrigado. Tchau.